Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. Hoje eu queria falar de um assunto que fiquei refletindo bastante sobre futebol. Vocês que me acompanham já estão sabendo, já sabem que eu torço para esse time aqui, ó. Esporte Clube do Recife. E o que é interessante aqui no meu estado é que a gente tem uma cultura muito forte no futebol. Apesar de o futebol pernambucano hoje não estar bem representado, as três marcas mais fortes, Náutico e Santa Cruz, né? O Sport caiu da primeira divisão, subiu ano passado e caiu agora. Pernambuco, ele respira futebol. E são três torcidas que os torcedores são apaixonados de verdade. Saiu uma lista, mesmo com as dificuldades que o Sport está passando, o Sport é o time que tem mais torcida no Nordeste, no Norte e Nordeste. Uma pesquisa que saiu agora há pouco falando que a gente ultrapassou o Bahia. E eu acredito que a gente ultrapassou o Bahia por quê? Porque a Bahia tem muitos torcedores que torcem para o Flamengo, não é? Para o Vasco. Isso aí é por conta também das televisões, enfim, né? Transmitirem os jogos cariocas na década de 80, 90, parará. Já aqui em Pernambuco a gente teve a sorte de, mais ou menos em meados dos anos 90, tinha o Campeonato Pernambucano e passava na Globo, Sport, Náutico e Santa Cruz. E a gente aqui, é a cultura pernambucana, não sei se vocês sabem, né? Vocês lembram da bandeira de Pernambuco, né? É o arco-íris e tal. Somos um estado histórico, fomos a capitania hereditária que mais produziu, né? Com riquezas, junto com São Vicente, que hoje é São Paulo. Pernambuco queria ser um estado independente, né? Um país. Foi um país durante 30 dias. Para vocês terem uma ideia, a primeira sinagoga no Brasil foi aqui que fizeram, no Recife. E quando teve a batalha, né? Quando expulsaram os holandeses que vieram para Pernambuco, esses holandeses, a maioria desses holandeses eram judeus. E eles saíram daqui e foram para Manhattan, Nova York. Então, os judeus que saíram de Pernambuco fundaram Nova York. É um absurdo, mas enfim. Então a gente tem essa representatividade muito forte, a cultura pernambucana é muito forte, frevo, carnaval, você já conhece, maracatu, Chico Science, Lenine, né? Reginaldo Rossi, Alceu Valença. A gente tem Luiz Gonzaga, a gente tem essa cultura, essa pernambucanidade muito forte. É muito simples aqui, você vai. Hoje fui aqui em Olinda com a minha mãe comprar uma coisa que ela queria comprar e a gente foi tomar um sorvete e tal, conversar. E o cara tava com a namorada dele com uma camisa toda personalizada com a bandeira de Pernambuco, e a gente vive isso. A gente vive a cultura da gente muito forte aqui, impregnada no nosso estado. E o que eu quero dizer para vocês com relação a esse vídeo é como essa cultura do futebol é tão impregnada que às vezes atrapalha a vida da gente. Hoje, quando eu cheguei num fornecedor meu, são dois sócios, um é alvirrubro, não, um é tricolor torce pro Santa Cruz. Vocês devem conhecer o Santa Cruz, o Santinha, né? O Santa Cruz, e o outro é do Sport, rubro-negro, né? E a maior rivalidade aqui no meu estado é Sport Santa Cruz. É uma rivalidade muito grande, porém a diferença de
vitórias do Sport, de títulos, é esmagadora, né, em comparação ao Santa Cruz. Mas ele é o nosso rival aqui mais forte. Tem o Náutico também. E quando eu cheguei, ele falou, começou a tirar onda. Tá tendo um five aí, um fight aí e tal, porque o Sport perdeu pro Flamengo. E aquela brincadeira, eu não tava ligando muito, tava resolvendo pegando material pra resolver as coisas e tal. Aí, do nada, ele e o sócio dele começaram a discutir, porque o sócio dele é rubro-negro e ele é tricolor. E eles discutiram, no começo brincando, depois foi com aquela forma violenta de um ficar com ódio falando, já babando e aquela coisa toda. E eu falei, mano, calma aí, pô, relaxa. E um dizia, aí começou a falar de dados, aí eu trabalho com dados, aí querendo um menosprezar o outro, aí foi falar porque o Arruda vai ser interditado por conta de infraestrutura. Aí o Arruda é o estádio do Santa Cruz. E aquela confusão do caramba, e eu lá, e os caras conversando, eu pega meu material, porra, eu quero ir embora, sabe? Aí eles foram, depois, ó, tá tudo calma aí, não sei o que, mas ficou um negócio que não tinha necessidade. E eu perdi muito tempo. Eu perdi uns 20, 30 minutos, um negócio que só ia pegar o material, falar com eles e ir embora. Uns 10 minutos, uns 5, sei lá. E demorou muito tempo. Eu perdi um tempo que não vai mudar a opinião deles, porque um torce pro Sport, o outro é pro Santa Cruz, e são rivais. E a torcida do Sport não gosta, a torcida do Santa Cruz não gosta. Eu não gosto, enfim. Aí eu fiquei pensando como o futebol influencia a galera, velho. Quanto tempo a gente não fica, né, para assistir um jogo? Eu torço pro Sport, eu já fui realmente fanático demais, eu sempre acompanhei. Hoje eu não consigo assistir um jogo todo, não consigo. Assisto pedaços, eu vejo, né, vejo a resenha, G1 e tal, boto lá o meu time, né, algumas coisas, enfim. Mas eu não sou de perder tempo. Hoje o futebol pra mim é um entretenimento, cara. Mas um entretenimento quando eu não tenho nada pra fazer. Mas não vai mudar minha vida em absolutamente nada. Não vai mudar minha história de vida. Eu vou perder tempo, vou me estressar. Meu time foi rebaixado, sabe? Vê, não tive nenhuma alegria. Venderam por 3 milhões esse jogo contra o Flamengo, que nunca aconteceu na história, para que o Flamengo fosse o mandante do jogo aqui em Pernambuco. E a gente é muito barrista. É tão barrista que não conseguiu lotar, o Flamengo não conseguiu lotar a parte toda, porque, cara, o Flamengo é forte aí, no Rio, São Paulo, e é a maior torcida do Brasil, isso aí não tem o que falar, mas aqui não, aqui é Sport, Santa Cruz e Náutico. Então, eu vi que é muito perca de tempo e, cara, você perder tempo, se estressar, ainda mais um sócio seu por conta de futebol, não vai levar absolutamente nada. Aí fica um exagero e começou um a gritar com o outro. Aí foi que o funcionário apareceu para ver o que era, né, já preocupado se era alguma confusão, enfim, por conta de um assunto medíocre que não vai mudar a vida de nenhum dos dois e as opiniões dos dois são as mesmas e tá tudo bem. Então, quanto tempo perdido você ficou para assistir seu time do coração, se estressar com futebol, brigar com seu amigo, seu brother? Eu gosto da resenha. Ontem eu fui pro aniversário da minha irmã, meus primos é tudo alvirrubro. Alvirrubro é torcedor do Náutico. E a gente ficou tirando onda, daqui a pouco a gente mudou de assunto porque a gente sabe, a gente não... Enfim, não precisa, né? Será que esse tempo que você está tendo de se estressar com uma coisa que você não tem um controle, se você fosse fazer outra coisa, que você ia ter o controle financeiramente e crescer, não seria melhor não? Então eu fiquei pensando sobre isso e disse, eu acho que eu vou fazer esse vídeo porque ele é bem interessante, né? E nós que somos homens, às vezes nos importamos com muitas futilidades. E é uma futilidade que você não vai ganhar absolutamente nada. Quem vai ganhar são os competidores, os jogadores, os players, né? E nesse ramo
sinto muito lhe dizer, nem eu nem você somos players, né? Não ganhamos absolutamente nada. Então é isso. Será que vale a pena perder tempo com isso? Eu gosto da resenha. Vejo a resenha de jogadores, enfim, né? Podcast charla, eu assisto e tal. Mas é quando eu tô realmente sem fazer nada. Vou dar uma pedalada aqui, não tem nada para relevante, eu vou, vejo algum comentário e tal. Eu realmente, assim, eu não gosto de. Eu sou um cara muito pernambucano, velho. Eu prefiro ver podcast daqui, de Pernambuco, do que assistir São Paulo, Rio de Janeiro, assim, falar sobre. É de mim. Eu tenho essa cultura do meu estado, que eu amo, que pra mim é meu país. E eu não perco muito tempo. Às vezes assisto algumas coisinhas e tal. Eu gosto da parte business dos jogos, né? Do futebol, quanto arrecadou, quanto um tá investindo. Eu gosto dessa parte. Do negócio, não do futebol. Futebol eu já me afastei demais. Tinha uma admiração muito grande pelo Liverpool, né? Desde os meus 15 anos, quando o Liverpool foi campeão da Champions League contra o Milan. Foi em 2006 ou foi 2005, salvo engano. Com Gerrard, enfim. Mas eu acho que o futebol ele não vai agregar em absolutamente nada. Vai ser interessante para a gente falar nada com nada, de um jogo com os amigos e a intenção do jogo é tomar uma, conversar besteira, sair um pouco da realidade, né, das coisas que a gente tem que fazer. Mas fora isso, eu acho que não vale a pena a gente ficar muito apegado a essas coisas. Infelizmente, meu time caiu. Vou jogar a Série B de novo. Fazer o quê, né? Mas é isso. Então, queria saber de vocês aí nos comentários. Se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto.